Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à live de hoje, que a gente vai trazer um pouquinho sobre a nossa criança interior. Porque a Fernanda já tá chegando por aqui também. Só aceitar ela aqui para ela entrar na live. Hoje estamos com a terapeuta Ivete Bush. Nós falaremos um pouquinho da criança interior. Estamos simultaneamente no Instagram também. Olá! Ivete, tudo bom? Tudo bem? Você, como é que tá, Fernanda? Tudo jóia. A Fernanda Eu que gostaria é... de perguntar para as pessoas se vocês estão me escutando, se a voz está ok. Vocês me escutam? Pessoal aqui do Insta, quem entrou aqui, dá uma ajudinha pra gente se a voz, tanto a minha quanto da Fernanda, tá saindo normal. Vocês estão conseguindo ouvir. Isso, vocês estão me escutando? Porque nós estamos fazendo pelo YouTube e pelo Instagram também. Olá, oi Carmen, tudo jóia? Boa tarde. A minha voz tá ok? Pessoal do YouTube também, que puder nos auxiliar. Boa tarde. Boa Maria. tarde. Estão me escutando? Tá? Ah, a Minha Maria voz disse tá que sim. saindo? Tá um pouco Tá ruim. muito baixo? Então vamos fazer só no Instagram. Vamos encerrar. Pessoal do YouTube, vai lá pro Instagram, Fernanda Carregaro, que nós faremos por lá. Então bora lá. Vou encerrar aqui. Então, gente, a Fernanda, Ela... Peraí, deixa eu sair daqui, gente. Pronto, é que nós estávamos tentando fazer pelo YouTube simultaneamente o Instagram, mas aí deixamos só no Instagram, porque minha voz não estava saindo direito no Instagram. Boa tarde a todos. E vamos começar, Ivete, com esse tema maravilhoso. Eu agradeço o convite. Para quem não conhece, a Ivete é uma amiga que eu conheci através do curso dos cordões e da captação. Oi. Olha quem tá entrando! Só tô entrando para dizer que eu vou levar minha criança para passear e depois eu volto, tá? Combinado. vai lá, Kátia. Se divirta. Divirta-se. Divirta-se em triplo, tá? Porque leva também junto as nossas duas crianças interiores aqui, ó. Que a gente vai estar. A adulta vai estar fazendo a live e leva as nossas duas aí para andar com você. Tchau. Beijo, tchau. E é assim, gente. É assim que a gente vai trabalhando. Vai fazendo as coisas nessa vibe de diversão, de alegria e um pouco de seriedade também que precisa, mas a vida fica muito mais leve quando a gente faz as coisas com alegria e diversão. E é esse o nosso convite, né? A Fernanda, ela vai se apresentar aqui para quem é do meu perfil, para conhecer também um pouquinho dela, né? A gente fez essa parceria, nós nos conhecemos no curso da captação psíquica e dali para a vida. Com certeza. Nossa, sim, você é uma das amigas que a terapia me trouxe. E, além disso, as novas parcerias que estamos dando início aí. Então, eu sou terapeuta holística e integrativa, trabalho com a captação psíquica, com cordões, registros acásticos, sete sentidos, cura multidimensional e linguagem da luz. E, Ivete, eu convido você se apresentar também para quem for da minha audiência não te conhece, fala um pouquinho também. É interessante que nesse processo a gente acaba identificando as técnicas que nós trabalhamos que são iguais, né? É muito bacana nesse processo. Eu sou Ivete Bush, trabalho com técnicas energéticas já há algum tempo
Então, algumas técnicas presenciais e outras online que a gente faz, captação psíquica, registro acástico, técnicas dos anjos, enfim, outras técnicas também nessa parte que as pessoas se permitem receber. A desprogramação neurobiológica, que é uma técnica que trabalha as células. Então, assim, tem muita coisa nesse meio e que a gente vai agregando. E é muito bacana. Assim, o incrível é que conforme a gente vai adquirindo mais experiência, a gente vai expandindo a nossa intuição, nossa glândula pineal, a gente vai juntando, né, Ivete, as ferramentas personalizado, de acordo com a necessidade de cada cliente. Exatamente. Assim, às vezes o cliente até vem por uma específica, mas a gente acaba inserindo várias dentro do atendimento, porque no atendimento não é a técnica, é o conjunto que vai fazer a diferença na vida do cliente. E a nossa prioridade sempre é o bem-estar do cliente, né? Que ele consiga resolver aquilo que ele trouxe para a sessão. Com certeza, tudo se complementa. Exatamente. E nesse processo, a gente, a Fernanda, a Kátia e eu, nós nos reunimos para trazer essa vivência para vocês, acolhendo sua criança interior. É uma ideia porque a gente identificou que nossos clientes têm essa questão que vem lá da infância também. Muita coisa, por mais que a gente tente dizer que é algo de agora, alguma coisa assim, acaba tendo respaldo vindo lá da nossa infância do que aconteceu lá. Então, claro, vai ter as partes boas, porque a nossa infância tem muita coisa boa também, não é só a parte que trouxe os traumas. E essa parte do que nos marcou, é isso que a gente vai trabalhar para acolher a nossa criança na vivência. É bem isso, porque assim, quando nós somos crianças, principalmente no primeiro setênio, né, que é os primeiros 7 anos de idade, que é a primeira etapa da nossa infância, onde nós reprogramamos, desenvolvemos o nosso cérebro, o nosso campo energético, né, Ivete? E a gente tem um cérebro infantil, e nem sempre nós interpretamos aquelas experiências da forma correta. E isso fica marcado no nosso campo energético e no subconsciente, embaixo do tapete, nos afeta, né? E é interessante que, assim, nos primeiros 7 anos, tudo que acontece nesse período que a Fernanda trouxe, depois de 7 em 7 anos, vai se repetindo e reforçando, caso a gente não olhe para isso. Se por acaso você olhou, resolveu, beleza, aquilo não fica mais num ciclo de repetição. Agora, se não é feito esse processo, o que acontece? São situações que vão se repetindo muito, cada vez mais dolorido. E acaba sendo muito desconfortável, gente. Muito desconfortável. Quem aí, vamos perguntar para as pessoas que estão nos assistindo, quem de vocês consegue identificar no dia a dia? Hoje estou na minha criança, não, hoje estou no meu adulto. E aí, quem consegue identificar? Vamos listar algumas situações, Ivete, para as pessoas identificarem. Por exemplo, uma que me vem à cabeça agora. Quem daqui, depois de adulto, por exemplo, não gosta de comida saudável? Adora comer porcaria? E essa pessoa está no ego infantilizado, né? Concorda? Você lembra de outra situação? Fala aí. Sim, tem a questão de... Na parte, essa é uma questão assim que normalmente ninguém traz muito à tona, na parte da sexualidade, onde teve alguma coisa que aconteceu na infância. Sabe aquelas sensações boas que a gente tinha, às vezes, quando estava se descobrindo no corpo, de tomar banho, brincar ali com a água e tudo mais, e alguém disse que era errado? Isso, assim, querendo ou não, isso influencia na nossa sexualidade em adulto. Claro que essa aqui vocês não precisam comentar aqui, gente, porque ninguém quer expor ninguém aqui. E é particular, mas já faz aí virar uma chavinha
se você é uma pessoa que se sente muito fechada sexualmente falando, você não, né, não consegue se expor para o parceiro, não consegue nem dialogar, falar as coisas que você gostaria, pode ser que a criança interior esteja afetando, né? Está na dor nesse sentido, nesse setor da vida. E assim, gente, sexualidade é vida. É o desejo. Quando você tem desejo na vida, é meio. Assim, eles andam juntos. A questão do prazer do corpo e do prazer da vida, das coisas que você deseja ter na vida. Quando a gente deixa de desejar as coisas na nossa vida, meio que perde o sentido, né, Fer? Com certeza, porque assim, o prazer está no ladinho da frequência da alegria. A alegria é uma das frequências mais altas. A partir do momento que você não consegue se divertir, não consegue se sentir alegre no dia a dia, lógico que aqui nós somos seres humanos, não estamos falando de robô. Todos nós temos os altos e baixos. Mas quando você consegue ficar numa frequência mais alta, mais leve, você está longe das frequências de medo, tristeza, vergonha, né? Porque assim, a alegria está aqui e o medo, a vergonha está aqui embaixo. Então, às vezes você está naquele ciclo vicioso que você não consegue, você fica patinando. E você não sabe onde que está esse problema que está te puxando para baixo, né? E uma outra situação nessa questão da infância que acaba influenciando, por exemplo, se lá na infância, independente quem foi a pessoa que fez isso com você, porque às vezes a gente olha muito para os pais, né? Mas às vezes foi uma professora que falou alguma coisa e você comprou aquilo como verdade. Da questão, por exemplo, de tem que estar no horário em tal lugar. Ou você não pode ficar até mais tarde fora de casa. Aí a dificuldade que tem para ir para a vida, de você andar com as próprias pernas. Verdade. E assim, não é, como que eu vou dizer, até os nossos pais às vezes estão na criança interior, né? Olha uma situação que eu acho que deve acontecer no dia a dia para todos aí, para quem ainda mora com os pais, por exemplo, né? Às vezes a mãe coloca como função o filho levar o lixo para fora. E às vezes o filho esqueceu. Chega na cozinha, coloca a mão na cintura. Eu cansei de falar, vocês não me ajudam. Que não sei o quê, vocês têm que levar o lixo para fora. Só que detalhe que ela negociou com um filho, mas ela joga ali na hora a responsabilidade para todos. Quem que fica revoltado? Quem que fica bravo e joga a culpa para todo mundo? É a criança e não o adulto. Acertei, Beth. Exatamente. Porque assim, nós temos a nossa criança que nos acompanha pela vida toda. A gente não tem como dissociar dessa criança que a gente foi. E é ela que vai nos acompanhando. Então, nós podemos caminhar com ela com amor, com alegria, com felicidade, ou deixar ela, às vezes, emburrada, birrenta, na dor, e ter os processos mais dificultosos na nossa vida. É isso também que a gente convida nessa questão da vivência, a olhar um pouquinho para isso, que é justamente trazer para o nosso dia a dia essa percepção de como que a gente está no nosso dia a dia. E se a gente não se abrir para mudar, para olhar isso, você vai ficar nesse ciclo vicioso, ó, até quando? Você nem percebe, às vezes você está fazendo birra no trabalho, com seu chefe, com colegas de trabalho, né? E vários, nós estamos aqui só elucidando algumas situações, mas às vezes está tão enraizado que você não percebe. E a criança, ela gosta de se divertir. A criança não tem recursos do adulto. A criança, ela não se responsabiliza. O adulto é quem se responsabiliza, né? Quem que paga boleto? Fala aí, a criança ou adulto, Ivete? É o adulto. E aí, se você tá na criança, você não faz nem dinheiro, gente. Criança tem relacionamento? Relacionamento até nessa questão sexual que eu comentei? Não. E aí você quer um casamento que funcione, né? Tipo, aquele casamento, às vezes, acho que a gente às vezes brinca de
conto de fadas, mas será que você, no criança, dá conta de ter um relacionamento adulto realmente? E a questão de fazer dinheiro. Se quando você permanece na criança, até quando é na parte da criança alegre, porque trazer a criança, a alegria da criança te ajuda, principalmente na questão da criatividade. Mas é o adulto que tem que colocar aonde vai entrar essa criatividade. Para fazer mais dinheiro, inclusive. Com certeza. Eu tenho dito muito, né, que hoje nós temos o curso do Destravando o Fluxo do Dinheiro, então eu com a Cida nós falamos muito em relação a isso, porque todos nós temos crenças limitantes, somente em relação ao dinheiro, né? Ah, você não vai conseguir fazer isso, não é capaz, dinheiro não cresce em árvore, e várias outras frases. E se você não trata da sua criança, vai afetar no financeiro, né? E aí eu jogo essa pergunta para a Ivete me responder e quem quiser responder aí. Cuidar da nossa criança interior significa a gente anular a nossa criança interior só para o adulto trabalhar? Só para o adulto aparecer? Será? Se a gente fizer isso de anular a criança, aí sim, tipo, a vida fica mais difícil. Porque a criança é aquela parte divertida nossa. É aquela parte que brinca, que traz a nossa criatividade, sabe? Que deixa a vida mais leve. Por exemplo, às vezes, quem aqui que está participando aqui da live ao vivo ou estiver assistindo a gravação, quem é que às vezes dá aquela vontade de relembrar a infância, seja comendo uma pipoca doce ou salgada, às vezes a questão de ir até num circo, um parque, sabe? Essas partes de trazer... Nossa, parque de diversão, eu adoro. Até aqueles brinquedos mais perigosos. Eu curto a minha criança interior até. É isso que é aproveitar, sabe? De trazer a criança para o teu dia a dia. Claro que no momento que é algo sério, que o adulto que vai ter que tomar conta. Mas às vezes o que a gente acaba deixando é não assumir, o nosso adulto não assumir a nossa criança. Às vezes a gente coloca a responsabilidade ainda, quando a gente está na dor principalmente, para os pais, para quem foi ali a pessoa responsável pelo nosso crescimento, que respondia por nós até a maioridade. A questão dos professores, mas foi fulano que fez isso comigo. Tá, ele fez. Só que agora, o que você pode fazer por você nesse momento? É Verdade. você acolhendo a sua criança. Bem pontuado, porque assim, se você é uma pessoa que você culpa o outro dos seus problemas, ou se você julga ou compara muito, sinal de que a sua criança interior está no comando, né? E na dor. Porque o adulto é autorresponsável. A criança, ela joga para o próximo, né? Acaba entrando muito no papel da vítima. E quando tem esse processo, é a questão da dor. A criança está na dor. E aí o adulto também acaba ficando nesse processo de dor. E aí vai virando uma bola de neve. E, infelizmente, não tem como fazer de outra forma, a não ser esse processo de olhar para a criança e acolher. Por isso que é muito importante, aproveitamos então, através dessa live, nós realizarmos essa vivência na segunda-feira. Nós fazemos o convite, porque como nós já citamos aqui, né, Ivete, você não pode anular sua criança e também você não pode deixá-la no comando. Você precisa negociar e acolher a sua criança, que é uma forma como nós faremos. Eu estou percebendo que talvez nós faremos novas vivências em relação à criança interior, porque uma vivência não é suficiente, né? São vários assuntos ali dentro desse processo, né, da vida em si, aonde a gente pode trabalhar várias coisas. Então, às vezes, quando a pessoa vem participar da vivência, eu falo por experiência própria, que eu já participei de vivências também, a gente já se colocou nesse papel de participante também, né, Fernanda? Sim, com certeza. E aí a gente percebe que cada vez que a gente vai, alguma coisa vai alterando.
que não é um processo de mágica onde você estala o dedo e tudo se resolve. Às vezes, quando vem para uma vivência, é uma partezinha que você vai perceber do seu processo que você vai conseguir alterar ela, mudar para ficar mais leve a tua vida. E nesse... Sim, pode falar. Pode ir. Não, eu ia falar que, ia dar aquele exemplo que acho que várias pessoas escutaram a gente falar nas nossas lives, né, Ivete? Nós somos uma cebola. A cada curso, tratamento, atendimento de terapia ou até com a vivência, é uma camada que você vai retirando. Ó, eu tenho 41 anos. Você, Ivete, você tá a mesma idade que eu, né? Não, um pouquinho mais nova. Não, eu tenho 30, vou fazer 39, eu acho, alguma coisa assim. Mas enfim, vamos colocar uma base de 40 anos aqui, que nós temos. Gente, são 40 anos da nossa vida que nós temos a programação, né, do campo energético, de vícios, de experiências, de manias. Então, você acha que em 24 horas você vai desprogramar 40 anos de vida? Tem que ter um pouquinho de paciência, né? Mas você não pode adiar essa mudança. Como que você quer chegar lá na frente, quando tiver 70, 80 anos? Nossa, eu quero chegar bem resolvida, com saúde. Tem que começar agora a mudança, né? Exatamente. E assim, é em doses. Porque nós mesmo, enquanto pessoa, quando a gente tem um processo que acontece muito, uma diferença muito grande, a gente entra em choque. É como se não dá conta. Observa, por exemplo, a perda de alguém. E aqui eu não estou falando de morte, gente. Eu estou falando, por exemplo, o fim de um relacionamento. Onde uma pessoa, ela queria o término. E a outra, às vezes, nem sabia disso. E aí chega aquele rompimento, assim, que a outra não estava esperando. E você é pego de surpresa. Qual é a sensação? Não é, assim, um vazio, às vezes até um desespero que bate? Então, imagina esse processo de mudança de 360 graus. Por isso que é essa questão de aos poucos. É bem isso, né? Porque cada limpeza, cada reprogramação que nós vamos fazendo no nosso campo energético vai abrindo alguns buracos e nós temos que preencher esses buracos, mas o corpo, ele tende, como ele está muito viciado de tantos anos, de 40 anos de vida, por exemplo, né? Nós exemplificamos nessa idade. Não, então, assim, ele tende a voltar para aquele ciclo vicioso. Então, é um processo de você acostumar com essa nova reprogramação e, assim, vai retirando mais camadas, vai reprogramando. Então, é um processo árduo, mas é muito prazeroso, né, Ivete? Essa parte das mudanças que vem acontecendo, e a gente sabe porque a gente está nesse processo também das nossas mudanças, é muito satisfatório, gente. É assim, quando a gente se permite realmente passar pelo processo, essas camadinhas de cebola que vão sendo tiradas, liberadas, digamos assim, gente, a palavra que vem é libertador, sabe? É muito incrível. Nossa, com certeza. Eu acho que foi ontem que eu mandei um áudio para você e para a Kátia, né? Aconteceu uma situação ontem que eu virei para as meninas e falei assim, gente, se fosse coisa de 5 anos atrás, eu teria agido dessa forma. Eu fiquei tão feliz que eu falei, nossa, eu agi de outra forma. Então você vai começando a ver melhoras sutis. E às vezes até em atitudes suas, né? Que começa a ser diferente. E aí vem aquele sentimento de orgulho, de superação. Nossa, tá dando certo. Então é isso que nós desejamos para vocês. Se vocês optarem em participar dessa vivência, sabe? Participe dessa libertação, dessa reprogramação. Você é capaz de fazer diferente. E até assim, a gente colocou já um valor mais baixo, para vocês poderem vir receber a vivência, participar, justamente para conhecer como é o processo. Porque é uma coisa assim que às vezes, eu nem sei o que é direito, não conheço, vai ser bom, sabe? A gente conhece, tem essa percepção de que às vezes a gente entra na dúvida, porque nós também já estivemos aí do outro lado. Então, nós colocamos um valor acessível, R$ 33, e
Pois é, justamente tá para... certo. É gostoso ver a nossa evolução, com certeza, é bom demais. E você não se arrepende de não ter começado antes essa evolução? Às vezes eu tenho esse pensamento, nossa, eu devia ter começado isso 15 anos atrás. Mas tudo tem um processo, um momento, né? Tudo tem Aí um tempo. nós precisamos estar abertos, né? E às vezes 15 anos atrás eu não estava tão aberta para esse processo. É uma coisa bem interessante nessa parte de o momento certo para as coisas acontecerem. Sempre tem essa questão, e às vezes a gente pensa, podia ter começado antes. Mas se eu tivesse começado antes, eu talvez não tivesse os mesmos resultados, porque antes eu passei por um processo que me fez chegar até aqui. Então tem essa parte também. Tudo tem Gente, um propósito, né? As experiências ruins, as experiências boas. E nossa, eu ia falar um negócio, fugiu aqui que eu ia falar, deu branco. tranquilo. Ó, a Ceci colocou aqui, às vezes bate uma bad, mas tudo no seu tempo. É, justamente. Às vezes dá aquela vontade assim, se eu tivesse começado lá quando eu tinha tal idade. Mas é o que a gente deu conta de fazer. É esse o convite, porque às vezes esse pode ser o seu momento de começar. Agora. Tem gente que Lembra o que eu ia falar? Porque tem algumas pessoas, por exemplo, que me procuram para atendimento e falam assim: eu não lembro muito da minha infância, mas tudo que eu lembro é bom, foi feliz. Então, assim, aí algumas pessoas viram para mim, mas já até me perguntaram a respeito da vivência, né, quando eu comecei a divulgar, mas eu preciso fazer porque minha vida tá tão boa, minha infância foi boa. Precisa mesmo? Olha, aqui nós estamos no planeta Terra, todos estamos aqui nessa escola. Todos escolhemos reencarnar, né, Ivete? Então, assim, aparentemente, realmente você pode ter tido uma infância boa, se você tem essa percepção, ótimo. Mas por que não procurar melhorar mais? Se está bom assim, sem cuidar, imagine se você cuidar, não é, Ivete? Me dá a sua percepção em relação a isso. E tem muito da questão que, assim, a gente lembra do que é bom porque ninguém se programa para lembrar das coisas ruins. As dores que nós sentimos é um processo que o nosso corpo mesmo e o inconsciente ali, ele guarda nas caixinhas mais escondidas. Isso só vem à tona quando a gente bate de frente ou vive uma situação que é semelhante, que desperta aquelas mesmas emoções que a gente viveu lá na infância numa situação ruim. Então, por exemplo, se lá na infância teve alguém que te desrespeitou de alguma forma, quando você é adulto, e isso pode ser em qualquer lugar, que você vai se sentir desrespeitado, vai acionar aquele gatilho. E aí, o que acontece? Aquela emoção despertada lá na infância, ela reforça aqui agora, nesse momento. Então, ela fica mais forte. Mas depois de um tempinho ali que passou, você, entre aspas, esqueceu aquilo que aconteceu, esqueceu, assim, no consciente, né? Porque está registrado essa informação. Se você passar por isso de novo, a intensidade da dor vai ser maior ainda. Bem pontuado, porque não necessariamente a gente precisa lembrar dessa memória. Mas às vezes acontecem ciclos viciosos que às vezes você sai do descontrole, às vezes você xinga, ou às vezes você fica muito magoado, enfim, diversas emoções. E você não entende, gente, mas eu tava bem, por que eu fiquei deprê desse jeito, né? Porque eu tô sentindo tanto essa situação, justamente por causa disso. Você tem uma programação lá atrás, na sua infância, que você não identifica. E infelizmente a gente tem muitas, assim. São 7 anos, né? 7 anos que às vezes, no processo de aprendizado, de pegar as coisas ali, de começar a ter o processo de curiosidade, às vezes a gente ouviu muito não. Larga isso, não pega isso, não faz isso, não coloca na boca. Não, N infinitos nãos. E aí, quando a gente, agora adulto, vai para a vida, aquele não tá
nos segurando, no sentido assim, eu quero ir, eu quero fazer, mas aqueles nãos que eu ouvi lá quando era criança, às vezes está bloqueando de fazer o processo de ir para a vida. E isso não é uma coisa que está na consciência, assim, e a gente lembra, num estalar de dedos, assim, no sentido de, ah, eu não consigo fazer tal coisa porque eu lembrei aqui que fulano não deixava eu fazer. Isso não vem tão rápido assim, Isso que nós estamos infelizmente. tentando de citar quando nós estamos na barriga da nossa mãe. São 9 meses que nós captamos, né, emoções, sentimentos, barulhos, vozes, tudo quanto é tipo de registro. Então seriam 7 anos e 9 meses de registro, não é mesmo? E É tem a muita questão, coisa. na vivência a gente vai trabalhar com cromoterapia, com a questão dos cordões, que são técnicas que a gente usa no nosso dia a dia, e tem a questão que a gente vai fazer o sorteio de um atendimento da captação psíquica. E na captação psíquica, a gente vai falar um pouquinho lá dentro também, explicar como que é o processo, o que que é. Então, vem coisas de outras vidas que a gente já viveu. Então, assim, claro que tem a questão do que cada um acredita, mas isso não impede a tua crença de que essa realidade é só aqui, não impede que essas personalidades suas estejam próximos a você. Com E aí, certeza. quando a gente ignora essa parte, não é uma questão de ignorar porque, eu não quero ver, ou coisa assim. Às vezes é porque a gente nem tem a informação, nem sabe sobre. E aí vai sofrendo essas influências. Então, É são bem várias isso. coisas. Nós temos as influências lá dos nossos ancestrais, que começam pelos tataravós, bisavós, avós, os nossos pais. Tem essa parte de vidas passadas e mais a sua vida presente, nesse primeiro septênio, né? Até 7 anos de idade. Olha quanta coisa envolvida. Ivete, é muita coisa. Quem aí, fala aí, quem está nos assistindo, quem sentiu vontade, depois de escutar um pouquinho, né, nós explicarmos sobre a criança interior, quem sentiu vontade de fazer essa vivência. Ai, tá incrível, hein, Ivete? Vamos falar. Em um valor, você vai ter uma vivência para você começar a se conectar com a sua criança interior e acolhê-la. E, além disso, ter a chance de ganhar um atendimento com 3 terapeutas ali na hora. Tá bom demais, hein? Quem escolhe aí, gente? Comenta aí. A Ceci comentou aqui, olhar para a criança nunca é demais. Porque a gente nunca sabe, não tem memória assim clara de tudo o que aconteceu lá, né? Às vezes é um detalhe do que aconteceu que influencia na nossa vida hoje. É bem isso. E a questão é negociar, acolher sua criança interior e falar assim, olha, quando estou trabalhando, você não vai ficar escondida. Você só vai me fornecer a criatividade, a leveza, a autenticidade. E, ó, me ajuda aqui, igual a Kátia fez, né? Vamos lá, a gente anda de bike já já. Ou você me ajuda aqui, vamos comer um doce gostoso, vamos no cinema. Então, assim, é o que nós falamos, você não vai anular a sua criança. Mas é você saber lidar com ela de ter os momentos certos, onde ela pode ficar no comando e momentos que você deve ficar no comando. O seu eu adulto, né? É, Gratidão, Renata. Seja bem-vinda. e nessa questão da criança, por exemplo, a Kátia foi andar de bike agora. É uma atividade externa. Mas e aquela música que você gosta? Aquela vibração que você curte? Você se permite ouvir? Sabe, colocar uma música que seja uma música ali de 3 minutos, ligar o som e dançar. Gente, é simples se conectar com a nossa criança. A criança não tem ponto de vista. Sabe o momento que eu tô lembrando, às vezes, em aniversários ou até casamentos, quando no final da festa o DJ começa a tocar aquelas músicas do Balão Mágico, Trem da Alegria, é da nossa fase, né, Ivete? Eu sei que tem pessoas mais novas aqui. Gente, e o pessoal tá com um pouquinho de bebida na cabeça, aí que ela se solta e nem liga para quem tá olhando.
deixa a criança vir, sabe? E dança, lembra até dos passinhos. Então, essa que é a beleza, sabe? Tem momentos que deixa a criança se divertir, né? E tem momentos que, não, aqui é para adulto. Bora lá, vamos deixar jogo de cintura, né? Ó, nesse processo do casamento, vamos usar como exemplo, tem todo o processo ali da parte séria, da parte de assinar ali, se comprometer num relacionamento, mas depois vem a parte da diversão. Olha como o casamento, assim, nesse processo, é uma parte onde a gente convida os outros para celebrar a nossa alegria. Então, é um processo que tem a parte de responsabilidade, sim, mas tem a parte de liberar essa alegria, essa diversão e compartilhar com todos que estão ali. E deixar. Então, tem todo. Adoro. Né, Cé? Tem aquelas músicas muito antigas, é que eu não citei aqui. Tem o que mais? Macarena, tem Bochecha e Claudinho. Nossa, se for citar toda a nossa época. Fora né? Os anos 80, 90, músicas internacionais. Tem muita coisa boa. E assim, a gente acaba, na seriedade do dia a dia, deixando para trás. Não se conecta mais tanto. Então, esse é o convite que a gente faz para você vir se conectar de novo, acolher a sua criança e se conectar com ela. Para ter todo esse processo de voltar para diversão, para alegria, sabe? Isso torna a vida mais leve. E o link está na sua bio do seu Instagram, o link está na minha bio do Instagram, tá? Está no da Kátia também. Pessoal, segunda-feira, às 19h19, ficaremos muito felizes. E assim, é um valor de contribuição tão baixo, não entre em julgamentos, sabe? Se você achar que é uma coisa assim, nada a ver, permita-se participar, porque às vezes você pode se surpreender. Você pode realmente ali ter uma conexão com a sua criança interior que você não esperava, né? Então, vamos baixar as barreiras do corpo e mente e vamos nos permitir ter essas novas experiências, né, Ivete? Exatamente. A gente só sai de um ponto para o outro quando a gente se permite ir em direção ao novo, em buscar o novo. Se a gente ficar no mesmo lugar, nada de diferente acontece. Infelizmente, é assim. A Donata comentou aqui, baixa as barreiras e só vem. Aquela questão, tá com medo? Vai com medo mesmo e vamos fazer. Porque assim, se você não se permitir, você não sabe se vai ser bom ou não. Aí você vai ficar com aquela ideia de que, às vezes, uma pessoa alguma vez falou pra você que não adianta, ou fulano, ciclano falou isso. Peraí, gente. Vamos parar de acreditar nas opiniões dos outros, porque cada um tem um ponto de vista. E vá, participe, tenha o seu ponto de vista, a sua opinião e veja a mudança acontecer com você, né? É a questão de se permitir por você, não é fazer pelo outro, é fazer por você. Essa que é a principal questão. Não espere que o outro traga, que ele resolva a sua vida, que traga a solução para você. A gente aqui tá trazendo uma possibilidade para você. No final, a gente está trazendo o processo, mas a transformação em si é sua. Com certeza. Eu sempre gosto dessa a porcentagem de que nós, facilitadoras energéticas e terapeutas, a gente auxilia com 20%. 80% é o cliente. Nós lhes daremos o caminho ali, que nós já trilhamos e funcionou. Aí você também tem que, né, engatar a primeira aí. Eu me permito, vou, mas você tem que se comprometer em fazer. E assim, se é de primeira que vai sair, ok. Às vezes a gente tem muita pressa, a gente quer resolver tudo para ontem. Eu há muito tempo. Só que não tá falando mais alto. Mas assim, é muito difícil a questão de você estar no processo e da primeira pular para a quinta. É um processo. É uma questão de crescimento ali que vai evoluindo.
e tá tudo certo. Vamos olhar a natureza, gente. As árvores, os animais, tudo tem um processo. Você acha que você planta uma árvore aqui, daqui uma semana dá fruto? Não, tem árvore que demora 5 anos, 10 anos, né? Então, respeite o seu processo, cada um tem um processo. Tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que demoram um pouco mais e tá tudo bem. É aquela questão, a gente vem no mundo sozinho, né? Você nasce sozinho e você morre sozinho. Então, tudo é com a gente. É com a gente e Deus, mais ninguém. Exatamente. Às vezes, quando a gente se depara com essa questão, né, de você nasceu sozinho, você vai embora sozinho, às vezes choca um pouco, sabe? Principalmente para quem... Não é egoísmo, não, nem individualismo, né? Tem gente que acha que a gente falando isso dessa maneira não é, não. Não. Às vezes, assim, tem pessoas que são muito apegadas à família, a outras pessoas. Mas no final, olha como que você nasceu. Teve 2 pessoas que te deram a passagem para esse mundo. É. Mas quando você vai embora, e normalmente a gente não dá tempo de se despedir, porque a gente não sabe quando que é, você vai sozinho também. Então vamos aproveitar o intervalo para evoluir, para melhorar a nossa vida. É bem isso. Um tempo atrás eu postei uma frase no feed, agora deu branco, mas era assim, resumida mais ou menos isso. A vida não se resume a seu destino, a chegada. A vida acontece no meio disso, de todo esse processo. Porque às vezes a gente fica olhando muito para o futuro ou muito para o passado e não se preocupa aqui no presente, no meio tempo. Então vamos ficar em presença, no dia a dia, ficar mais focado. Isso que é o passado, não tem como mudar. Futuro é o livre-arbítrio. Depende da sua decisão. Daqui 10 minutos pode mudar o seu futuro. Então, para que sofrer, gente, né? Vou ficar aqui no processo, no presente, né? E melhorar, evoluir. E esse é o nosso convite de hoje para vocês. Para vir, a gente veio falar um pouquinho, conversar um pouquinho aqui sobre essa questão da criança, trazer um pouco mais de clareza nessa questão dos processos que a gente passa, né? Eu, a Fernanda, a Kátia, nós também temos os nossos processos. Não é porque nesse momento nós estamos como trabalhadoras nessa questão de auxiliar os outros nos seus processos e nós não temos os nossos também. Nós temos. Só que nós já conseguimos trabalhar com eles mais fácil porque a gente tem uma bagagem do que a gente já aprendeu nesse meio tempo, digamos assim. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Uma parte na vivência acolhendo sua criança interior. Então, ficarei muito feliz, nós ficaremos muito felizes, né? Quem chegou da metade para cá tem a Kátia, mas ela levou as nossas crianças para andar de bike, por isso que ela não participou da live. Então, assim, nós ficaremos muito felizes em poder contribuir, você encontrar e tratar a sua criança interior. E lembrando, vai ter um sorteio de uma captação psíquica, quem escolhe, né? Exatamente. E nós não falamos isso nas regras, né, Ivete? Mas nós manteremos o formulário ativo para a venda da vivência na segunda-feira até que horas? Acredito que até às 17, 18. E dá tempo daí depois de trabalhar ali para colocar o formulário para o sorteio, para organizar. Verdade. Então, um pouquinho antes da vivência ainda dá tempo, mas não deixa de última hora, hein? Porque as vagas são limitadas, porque nós temos que dar uma atenção maior, né, para uma certa quantidade de pessoas, senão vai ter que dividir em 2 turmas, né? Quando a gente trabalha com energia, a gente tem que focar, potencializar da forma correta e mais harmônica e gentil, para nós que estaremos facilitando e para você que estará participando também, né? Exatamente. E a Ceci comentou aqui, cada ferramenta e cada pessoa traz um olhar diferente para o assunto. Escolho participar, meninas. Bem-vinda, Ceci. Seja bem-vinda, Ceci. É justamente essa questão. São 3 pessoas com 3 vidas diferentes, moram em 3 lugares completamente longes um do outro. Que a internet possibilitou essa união,
E, gente, é muito bacana isso, sabe? A complementação que a gente traz nesse atendimento e vai proporcionar isso para vocês. Com certeza. É isso então, né, Ivete? Não vamos nos prolongar mais, né? A gente agora aguarda as pessoas fazerem inscrição, gente, vai ser demais. E ó, segundão, de noite, né? Então, assim, nós escolhemos um dia da semana que normalmente as pessoas estão mais tranquilas, né? Pelo menos a maioria. Nós fizemos uma pesquisa, né? Com os nossos clientes, conhecidos, a maioria das pessoas voltaram na segunda-feira, então espero que você esteja lá com a gente. Serão muito bem-vindos. Segunda, aqui na cidade ainda é feriado. Ainda assim, o pessoal daqui ainda tem essa facilidade. Se diverte durante o dia e à noite vem para a vivência. Verdade. Então, bora lá, gente. Um beijo. Gratidão, Ivete, por essa live. Gratidão, Cécia. Estaremos te esperando. Olha, eu tô falando Cécia, mas não sei se é que eu tenho uma amiga que chama Cecília. Eu chamo ela de Cécia. Eu não sei se é Cécia ou Cécia, enfim. Eu acho que eu estou falando certo. Gratidão. Esperaremos você lá na vivência. Até mais, gente. Gratidão. Ótimo fim de semana e vamos lá fazer a inscrição. Verdade. Tchau.